Eleita vereadora por Aracaju e suplente de deputado, Sheila Galba é formada em História, mas ela ficou conhecida pela luta que abraçou em prol das mulheres acometidas pelo câncer de mama, uma doença que ela sente na carne. Sheila Galba é a entrevistada de hoje do ID Aracaju. Sheila, seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Uma satisfação muito enorme receber vocês aqui na minha casa. Quero agradecer a vocês da TV Câmara por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa história, a nossa vida. E vamos começar assim, bem lá do iniciozinho mesmo. A gente soube que Sheila é alagoana, né? Que veio para Aracaju ainda muito pequena. Sim. E aí, eu queria que você contasse um pouco dessa vinda para cá. Veio com o papai, com a mamãe, seu Plácido, dona Ivani. Isso. Quando foi que se deu essa vinda para cá? Eu tinha 5 anos de idade. Quando a gente veio pra cá, foi uma separação, né, de meu pai e minha mãe. Aí minha mãe veio morar aqui em Aracaju, meu pai ficou em Maceió. Só que, graças a Deus, a separação só durou 6 meses. Meu pai veio atrás de minha mãe e a gente, desde os 5 anos que eu moro aqui em Aracaju. Então eu sou uma aracajuana, de coração. Quando chegou aqui em Aracaju, foi morar em que bairro? No bairro Suíça, ali na Avenida Explosão. Foi logo depois que aconteceu a tragédia, né, lá na Avenida Explosão. Morei numa casa que caiu, que a família toda morreu. Agora a gente só ficou sabendo disso depois, né? Muito tempo depois. Eu me lembro dessa explosão. Eu morava na rua São Cristóvão, abalou, eu acho que vários bairros da cidade, né? E desse tempo de infância ali na Suíça, quais são as lembranças gostosas que Sheila guarda? Então, eu estudava no Colégio Salesiano, né? E assim, eu ia a pé de casa até o Colégio Salesiano. E eu lembro, não sei o nome da rua, mas é uma rua que tem uma ladeira enorme e a gente ia brincando, minha mãe me levando. Eu gosto de geladinho, aí chupava geladinho. Mas é uma delícia, né? E assim, era muito tranquilo, né? Não tinha violência, era tudo, parece que todo mundo era irmão, parece que todo mundo era muito amigo, né? Era uma época que a gente andava muito pelas ruas de Aracaju, o pessoal botava a cadeira na calçada, né? Para poder conversar com os vizinhos, final de tarde, à noite. Era uma época gostosa. Então, essa caminhada até o Salesiano. Era isso. Nessa fasezinha de 5 a 7 anos, né? Que foi quando eu cheguei aqui em Aracaju. Depois, um pouquinho mais velha, eu fui morar no Siqueira Campos, ali na rua Rio Grande do Sul, entre Sergipe e Bahia. E eu estudava no colégio, aí já estudava no Colégio Instituto Dom Fernando Gomes, né? E Ave Maria, é maravilhoso. Eu participava de tudo, né, da escola. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de ser líder de sala, sabe? Então assim, essas coisas de liderança de sala, de igreja. Uma vez eu fui Santa Terezinha, eu fiz o papel de Santa Terezinha na Nossa Senhora de Lourdes, e eu fiquei a missa inteira segurando o crucifixo aqui, né, a missa inteira. As pessoas vinham, achavam que eu era uma santa, aí se ajoelhava, se benzia, fazia oração, e eu lá, estátua, a missa inteira. Até o meu professor, que é o professor Kleber, de educação artística, fazia educação física, educação artística, educação rítmica, fazia tudo. E aí ele se ajoelhou, e eu vontade de rir danado, e o meu professor lá ajoelhado, e eu aqui, ó. E ele fez a oração dele lá pra mim, meu Deus, abençoe esse professor aí, me dê nota 10 aí. Pra poder passar adiante, né? Aí depois, quando terminou a missa que eu desci, ele ficou: você não acredita que é você. Eu digo: sou eu, professor, toda de santa, é uma coisa linda. E paradinha lá. Parada, a missa inteira. A missa inteira? Inteira. Olha, tá vendo? Santa Terezinha ele trouxe hoje para um local que recebe o nome, né? Santa Teresa, né? Caramba, é mesmo. Tá Nossa. São as coincidências da vida. Eu moro no conjunto Santa Teresa, né? Loteamento Santa Teresa. E me conte, dessa adolescência, né, das descobertas de se envolver com movimentos de colégio, namorados, quais são as lembranças boas também que Sheila tem? Lembranças boas mesmo é quando eu já estava na fase de adolescente, 12 a 14 anos, que eu sempre gostei dessas coisas, gente. Eu dublava Madonna. É um fundo de reportagem isso, viu? Eu era Madonna Cover aqui em Aracaju. Aí eu participava do programa de Iracema Mainá, que era o Blá Blá TV. Aí quando eu terminava eu ganhava um pacote de biscoito Mimo e um potinho de leite condensado da vaca. Participei do programa de Hilton Lopes,
Hugo Santana, que era Rede Manchete na época, fazia dublagem de Madonna, fizeram uma paródia com a música da Xuxa para Rinodê. Eu tinha 12, 13 anos, então assim, foi uma infância muito boa. Os meus pais sempre, minha mãe então, meu Deus, sempre fazendo as minhas vontades, entendeu? Agora sempre me supervisionando. Eu desfilei, eu era manequim modelo, ganhava em primeiro lugar. Deixei de ser porque eu não cresci. O corpo ficou magrinho, mas eu não cresci. Então a minha infância foi muito divertida, assim, com muito carinho. Sempre, sempre, sempre com minha mãe. Em todos os eventos que eu ia, eu sempre estava acompanhada de minha mãe. E qual foi o traço que a mãe, né, deixou em Sheila? A mãe, o pai, as referências? Minha mãe é uma super mulher, né? Ela, na época que meu pai, que eles se separaram, ela é enfermeira e minha mãe foi freira. Minha mãe foi freira mesmo, lá em Campo Formoso. Ela era lá de Campo Formoso e ela tinha um sonho de ser médica. Naquela época, ou você era freira ou você estudava, né? Você era médica, tinha que estudar no convento, tem que ser tudo no convento. Então, ela deixou o hábito e foi morar em Maceió. Foi quando conheceu meu pai, morou em frente à casa do meu pai. Aí, em 6 meses que ela estava lá, ela namorou, noivou, me fez e casou. 6 meses. 6 meses? Namorou, noivou, me fez. A mulher era freira, né? Aí, achou meu pai lindo. Aí pronto. Aí foi, se apaixonou. E depois houve a separação, eles vieram para cá, para Aracaju. Eu tenho um irmão, Charliton, o nome do irmão é Sheila e Charliton. Meu irmão tinha 3 anos na época e eu tinha 5. Minha mãe saía para trabalhar, na época existia o Sandu, lá no Siqueira Campos. Eu lembro. Então, nessa época eu já tinha 7 anos, eu morava na Bittencourt Sampaio. Eu morava na Bittencourt Sampaio, meu filho que apareceu ali. Eu morava na Bittencourt Sampaio e estudava no Instituto Dom Fernando Gomes, né? Minha mãe trabalhava no Sandu à noite. Pelo dia ela dava aula, era professora. Aí a gente ia andando da Bittencourt Sampaio, dali da Desembargador Mainá, até a Praça do Siqueira Campos andando, voltávamos andando, e ela deixava a gente e ia dar o plantão dela no Sandu. Uma guerreira. Então, assim, essa força, essa garra, de mulher foi com a minha mãe. Que ela sempre, meu Deus, sempre guerreira, sempre. Bom, né? É bom essas referências. E uma mulher apaixonada, né? Apaixonada. Perdoou meu pai, né? Quando meu pai voltou de Maceió arrependido, pedindo perdão, ela perdoou e estão juntos até hoje, né? Vou fazer 45 anos, ele tem 45 anos de casado. Sheila, vamos agora dando prosseguimento, né? A gente falou da infância, da vinda de Alagoas para cá, né? O retorno de pai, mãe, as peripécias da adolescência. E por que Sheila, a mãe enfermeira, Sheila decidiu fazer faculdade de História? Então, minha mãe era professora de Ciências, Educação Moral e Cívica e OSPB e Educação Artística, né? Naquela época tinha essas matérias, né? OSPB, Educação Moral e Cívica, Educação Artística e Ciências. Então, minha mãe era minha professora. E eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de liderar, sabe? Eu sempre gostei de estar à frente. Então, professora é uma profissão que me realiza. Eu sinto muito hoje não poder ser mais professora por conta de uma trombose que eu tive na veia subclave. E quando eu falo muito, eu começo a ficar rouca e perco a voz. Então, e professor não fala, professor grita, né? A sala, hoje em dia, é uma sala, tem 30, 40 alunos. Então, a gente... Olha lá, quando chega, agora não na pandemia, né? Mas se for o 3º ano do ensino médio, costuma ter 60, né? Não, eu peguei turmas com até 45 alunos. E assim, você tem que falar mais alto, tem que gritar, tem que chamar atenção toda hora. Então, assim, isso acabava... eu forçando as cordas vocais, eu parei de lecionar, mas é uma coisa que eu me identifico muito. Eu dizia que eu me achava a bala que matou Kennedy, John Kennedy. Porque assim, o professor, infelizmente, hoje a gente não tem mais tanto, não é tão valorizado, nem pelo aluno,
nem pelos pais, nem pela escola. Né? Eu lembro que quando eu estudava no Dom Fernando Gomes, quando irmã Davina, na época, que era diretora, que ela entrava na sala, todo mundo levantava. Eu também sou dessa época. As pessoas levantavam. A gente cantava o hino nacional. Eu cantava toda segunda-feira e toda sexta. Toda sexta. Pra hastear a bandeira e deshastear. Isso. Rezava na escola. Hoje em dia também não pode rezar, né? Existe o sincretismo religioso, mas só que na sala de aula não existe. Né? E pelo menos para pregar um pouco daquela coisa da caridade, né? Exato, né? Exato. Da humanização. Isso. Que nós fomos criadas dessa forma, né? Nós estudamos isso. Né? Então, matérias que são necessárias, né? Que é o SPB, Educação Moral e Cívica, são matérias muito importantes e a gente não tem mais isso. Os nossos filhos, os nossos netos, né? Não sabem de nada. Não sabem o que é o executivo, o legislativo, o juiz, não sabem nada disso. Sheila, veja, a gente sabe que mais adiante você passou por um problema de saúde que definiu quem Sheila hoje é. Acredito que tenha sido um divisor de águas, né? Sim. E mesmo assim você sempre teve aquela positividade, aquela disposição de ajudar também quem estava enfrentando um problema igual a você. Sandra, as coisas na minha vida é um divisor de águas mesmo. Tem a Sheila Galba antes do câncer e a Sheila depois do câncer. A Sheila antes do câncer era uma professora que amava os alunos. Eu chamava meus alunos de amadinhos de Chay. Amadinhos de Sheila, falava amadinhos de Chay. Mãe, né, esposa, dona de casa, trabalhava em casa, só isso. Trabalho para casa, final de semana sempre com a família. Então, eu era uma pessoa normal antes do câncer. Né? O câncer ele veio, eu digo direto que foi Jesus Cristo que me pegou, né? Deus me pegou pelo cabelo. Como eu tinha um cabelão, eu disse: minha filha, vem aqui, você gosta de falar, né? Aí você tá perdida aí em casa, de casa para escola, de escola para casa. Então eu tenho um projeto na sua vida, não é isso que eu quero para você, né? Eu perdi muita coisa com o câncer, perdi e ganhei também, mas eu perdi muita coisa. Quando eu descobri o câncer, eu tinha 38 anos de idade. O meu filho mais novo tinha 2 anos. O meu filho mais velho tinha 17. E ele tinha acabado de engravidar a namorada, também de 17 anos. Então, moravam todos na minha casa. Eu morava no apartamento, aqui é uma casinha pequenininha. Meu apartamento era quase também dessa casa, pequenininho. Morava eu, meu ex-marido. Foi aí que, né, o câncer levou... perdi para a vida, né? Não perdi para a morte, mas eu perdi para a vida. Era eu, meu ex-marido, meu filho, minha nora e meu filho mais novo. Então eram 5 pessoas, uma vida normal, né? Aí quando eu descobri o câncer, o meu filho não suportou a pressão, porque eu super entendo, é muito difícil. Tem pessoas que cada pessoa reage de uma forma, né? Tem aquelas que acolhem, que quer ficar junto, que quer botar comida na boca, que cuidar, quer né? Muito, né? Tem aquelas que a dor é tão grande que não consegue ver o amor, é tão grande que você não consegue ver o outro sofrer. Então eu super entendo as pessoas que não é que se afastaram, mas é que precisaram sair para não ver. Uma vez até meu marido disse isso para mim, precisa sair porque não suporta ver o outro sofrer daquele jeito. Então meu filho, quando eu descobri que estava com câncer, eu acho que 2 meses depois, a minha nora até ela deu uma entrevista e eu fiquei muito emocionada, porque ela disse que ela me tem como uma mãe, uma segunda mãe, porque quando ela engravidou, a mãe abandonou ela saiu de casa com a roupa do corpo, e foi eu que acolhi ela. Então eu dizia a todo mundo, minha filha, a filha que eu não tenho, mas eu não sabia que ela também me tinha como a mãe. Então eu fiquei até surpresa quando ela disse numa entrevista que ela disse que me tinha como a mãe, e ela não suportou ver o meu sofrimento, e aí ela chamou meu filho e eles acharam melhor sair até para casa ficar um pouquinho maior, né? Eu super entendi. A gente mais adiante vai entrar um pouquinho nessa questão, né? Dos seus filhos, da nora, do neto, da diferença de idade dos 2 filhos.
né? Mas a gente aqui tem algumas surpresas também, né? A gente vai trazer o depoimento agora de duas pessoas que são suas admiradoras, né? Que são suas cunhadas, que é Silvete e Silvani, né? Ai, meu Deus do céu. Parabéns, meu amor, por essa vitória, por essa conquista. Só eu e você sabemos o que passamos juntas. Sua família estará sempre aqui do seu lado para te apoiar, para te ajudar nessa causa linda. Eu sei que você vai estar presente sempre, não vai desistir de ajudar essas pessoas que necessitam muito da sua ajuda, não é isso? Muito feliz, Léo, muito feliz, seguidora em mim sempre. Estou, assim, emocionada em ver que você conseguiu a sua conquista. Chegar onde chegou. Chegar onde você chegou com saúde. Te amo, feliz aniversário. Nossa. Então. Essas elas não são, pra mim não são ex-cunhadas não, pra mim elas são minhas irmãs. A Silvanei, eu chamo ela de Vanei, ela largou a vida dela, né? Ela deixou a casa dela, os filhos dela, pra vir tomar conta de mim, né? Nossa, se fizesse comigo, meu Deus. Então, é gratidão eterna por essas mulheres que são as minhas irmãs, né? Ai, meu Deus. Amo demais, amo muito todas elas. São quatro cunhadas, ex-cunhadas, que pra mim são irmãs. Eu chamo de cunhada irmã. É Silvete, Silvani, Mara e Silvanei, que elas cuidaram de mim com tanto carinho, sabe? Sheila. Difícil. A gente vai encerrar esse nosso primeiro bloco, né? Hoje o ID Aracaju recebe Sheila Galba, né? A gente aqui conhecendo um pouco dessa mulher de fibra. E a gente retorna já já, entrando em um assunto, né? Que ela ficou realmente conhecida, que foi o enfrentamento do câncer de mama, né? E como ela abraçou a causa em prol de outras mulheres. O ID retorna já. Estamos de volta com o ID Aracaju, que hoje conversa com a vereadora eleita Sheila Galba. E agora a gente vai entrar um pouco mais, né, nesses detalhes, né, do enfrentamento do câncer de mama, né? A gente já começou no bloco anterior. Sheila disse que foi realmente um divisor de águas, né? Sim. Sheila antes do câncer de mama e Sheila depois do câncer de mama. Como foi, assim, o primeiro impacto quando você descobriu, ainda muito nova, que estava com essa doença? Na verdade, a ficha não caiu. A ficha ela só caiu quando eu fiz a biópsia. Até quando chegou o resultado, é como se eu não acreditasse, porque o câncer na minha vida, ele é como se não existisse essa doença na minha vida, porque ninguém da minha família teve câncer. Eu não tinha um amigo, não conhecia ninguém que tinha câncer. Eu só ouvia falar. É igual a caviar, a gente só ouve falar, né? Então, para mim, o câncer era isso. Eu não acreditava que ia acontecer, que estava acontecendo comigo. Quando eu recebi o resultado da punção, que veio na punção provavelmente maligno, eu fiquei, assim, espantada, mas tranquila, entendeu? Porque eu não achava que era. Agora, quando eu fiz a biópsia, que foi, o meu médico salvou a minha vida ali, né? Eu tenho certeza que ele salvou a minha vida naquele momento, na biópsia. Que ele tirou praticamente o tumor todo, na biópsia. E aí, o meu peito esquerdo, que o câncer de mama foi na mama esquerda, ele inchou de um jeito, ficou enorme. E eu fiquei sem entender, o médico tinha viajado, e eu tirava foto e mandava, meu ex-marido tirava foto e mandava pra ele, eu não aguentava de dor. E aí foi quando a ficha caiu. Caramba, eu acho que agora eu vou embora mesmo. Ele tirava seringas de sangue de dentro da minha mama. Foi realmente quando eu percebi que não era fácil, que não ia ser fácil, né? Foi muito difícil. E a partir daí, Sheila começou a se dedicar a ver as dificuldades de enfrentar a doença, em termos de como a gente ainda hoje vê, que às vezes demora uma medicação que falta. Sim.
é um tratamento que quebra aparelhos de radioterapia, Isso. né? E quando foi assim que Sheila, a partir dessa doença, da dor, de sentir na pele, começou a se dedicar a procurar melhorias para os pacientes com câncer? Veja bem, quando eu descobri o câncer, eu não tinha plano de saúde, tá? Então, o meu ex-marido, ele reativou meu plano, só que eu tinha carência de 6 meses. E eu não podia esperar 6 meses para iniciar um tratamento. Então, eu iniciei o tratamento todo pelo SUS. Fiz a mastectomia, retirei a mama esquerda toda. A mama direita já estava calcificada. Aí, eles também retiraram a calcificação da mama direita e colocou prótese nas minhas 2 mamas. Fiz o esvaziamento da axila. Na minha axila tinham 16 linfonódulos. Dos 16, 2 já estavam contaminados, 2 já estavam com câncer. E é bom deixar claro aqui que eu descobri o câncer através do autoexame. Então, eu sempre me toquei. Agora veja que contradição. Você sempre se tocou, você sempre procurou, encontrou e não acreditou, né? Eu passei 6 meses, quando eu achei o nódulo bem próximo ao bico do peito, passei 6 meses até procurar ajuda do médico. Só procurei ajuda porque eu estava assistindo o Fantástico, Dr. Drauzio Varela, uma série de uma professora, ele acompanhava essa professora com câncer de mama. Então, a cada domingo que ele ia, que eu assistia o programa, era um tipo de tratamento que aquela professora estava passando. E teve um dos domingos que ele apontou para a câmera da televisão e fez: você, que tem qualquer coisa na sua mama, não guarde para você, procure um médico. E aquilo ali, meu marido estava deitado comigo, né? Ele se arrepiou inteiro, eu também. Ele disse: minha filha, foi para você. Eu disse: foi para mim. Ele disse: amanhã você vai ao médico. Então, eu descobri o câncer através do autoexame. Então, vocês que estão assistindo a gente e tem qualquer coisa, não é só na mama não, qualquer parte do corpo, não guarda, vai para o médico. Não é frescura, né? É médico, ele estudou para isso. Então, a gente tem, se descobriu qualquer coisa estranha, tem que ir ao médico. Não faz como eu não, pelo amor de Deus, que isso poderia ter custado a minha vida, né? Que eu passei 6 meses para procurar ajuda médica. Tanto que quando eu fui, já estava em grau 3, o câncer já estava com grau 3, e eu já estava com linfonodos na axila, ou seja, metástase já na axila, entendeu? Por conta desse atraso. E aí, eu fiz a mastectomia. Na época da mastectomia, eu conhecia a Aline Souza, Rosália, eu acho que você vai entrar já, né? Fazer as mulheres de peito. E conheci essas meninas. A Aline formou um grupo de WhatsApp, botou o nome do grupo Mulheres de Peito. Depois disso, eu fiz a quimioterapia. Na quimioterapia, foi quando minhas cunhadas me deram todo o suporte nesse momento de quimioterapia. Eu fiz a quimio vermelha e a quimio branca, e eu classifiquei a quimioterapia vermelha como fase exorcista. Não preciso nem dizer porque, né? Quem assistiu o filme Exorcista sabe o que estou falando. Teve um momento que eu vomitei tanto, mas eu vomitei tanto que queimou a minha traqueia toda. Eu não conseguia nem beber água, nem engolir a saliva eu conseguia, de tanto que eu vomitei a medicação forte demais. E depois vieram 12 sessões da quimioterapia branca. Essa eu classifico como fase bela adormecida, que eu entrava na clínica 7 horas da manhã para tomar medicamento e já dava boa noite às pessoas, porque eu já entrava já para dormir. E dormia, uma sonolência, uma fraqueza nas pernas, uma vontade de morrer tão grande. Ai, meu Deus. Era bom um medicamento que as pessoas tomassem e não passassem, sabe? Por esses efeitos colaterais que acaba com a gente. É terrível. É uma sensação de morte, assim, como se a alma estivesse saindo do corpo, sabe? É terrível, terrível. E a luta começou justamente quando eu precisei fazer a radioterapia, né? Na radioterapia, o meu médico da radioterapia, que Deus o tenha no bom lugar, que é um anjo, né? Que ele já era um anjo aqui na Terra e agora ele está no céu, que é Dr. Marcos Antônio, faleceu de Covid. Um homem que, né? Que é sem... É anjo é anjo, o lugar dele é no céu, é onde ele tá, anjo. E aí ele chegou pra mim e disse: a Sheila, o câncer que você tem é agressivo, o máximo do câncer de mama é grau 4. Ele teve coragem de me dizer:
a minha médica, os médicos que me acompanhavam antes, dizia ao meu marido, né? Então, meu marido perdeu 10 quilos, porque ele carregou toda essa carga pesada e não compartilhava comigo, sabe? E o doutor Marcos disse, olha, porque eu ia pra consulta sozinha, disse, olha, o câncer que você tem é grau 3, o máximo é grau 4. O teu é invasivo in situ. Ou seja, se a máquina quebrar, ele pode voltar no seu fígado, no seu pulmão, nos seus ossos ou no seu cérebro. Tem uma notícia muito ruim para lhe dar. A máquina que não use quebra constantemente. E com você não pode quebrar. Ele disse, eu vou colocar urgente, porque o seu tratamento tem que ser de urgência. Vou colocar urgente. Urgente foram 2 meses, viu? Para começar. Urgente. Imagine se não fosse. Urgente. E a gente, assim que começar, assim que vou chamar, você tem que vir logo, pronto. No meu primeiro dia de radioterapia, no primeiro dia, ia ser numa segunda-feira de agosto, não sei se foi 18 ou 19 de agosto, no domingo, 7 horas da noite, alguém da rádio, um enfermeiro, um técnico, na verdade, ligou para mim dizendo que a máquina tinha quebrado e que meu tratamento não poderia iniciar. Aí eu disse, não pode. Aí ele disse, eu sei que não pode. Minha filha, eu não sei quem foi a pessoa, mas foi essa pessoa que disse, chame a imprensa, faça alguma coisa, porque você vai morrer, como várias pessoas que eu tratei aqui já morreram. A máquina quebra muito aqui, mas faça alguma coisa, minha filha, não fica calada, não, mas vou fazer o quê? Eu ainda brinquei, eu não sei consertar a máquina. Aí eu sempre levo a vida com muita leveza, sabe? E aí ele disse, mas você pode falar, você pode ir pra televisão, vá pro rádio, faça alguma coisa. Aí eu desliguei o telefone já com o olho assim arregalado, e meu marido disse, o que foi? Eu disse, não vou fazer amanhã. Ele, o que foi? Se a máquina quebrou. Aí ele, que agora? Se ele pediu pra eu ligar pra ele, eu falo o que na imprensa. Ah, Nilton, não, você vai falar o que você sabe. Aí a gente começou a ligar pra TV Sergipe, pra TV Atalaia, pra Infonet, e todas essas emissoras disseram, mas você sozinha? Você não conhece ninguém que está passando pelo mesmo problema, não? Então foi a partir daí que surgiu esse agrupamento para criar Mulheres de Peito? A Mulheres de Peito já existia. O grupo Mulheres de Peito já existia quando eu estava na revisão das próteses. Mas era um grupo de WhatsApp formado por Aline Souza, que hoje ele é presidente da instituição, por mim, Sheila Galba, que hoje sou vice-presidente, Giselma Vieira, que ela é a primeira secretária, e Rosália de Aquino, que hoje ela é a tesoureira. Então, o grupo Mulheres de Peito era um grupo, naquela época, de autoajuda. A Aline tinha necessidade de entender o que estava acontecendo com ela. Se o que estava passando, o que ela estava passando, eu estava passando também, de Selma e Rosália. A Rosália era, das 4, ela era a que já tinha passado por todo o processo. A Rosália tinha perdido a prótese já. Ela rejeitou a prótese, então ela já estava passando pela segunda cirurgia, então ela já tinha passado pela mastectomia, pela quimioterapia, então ela era a nossa referência no tratamento, entendeu? Então a gente sempre pegava informações dela, que ela já tinha passado, e aí então era essa necessidade que a gente tinha de trocar experiência. O grupo Mulheres de Peito, que era um grupo de WhatsApp, era só isso, trocar experiência, até o momento que eu precisei fazer a radioterapia. E hoje está aí, uma instituição bonita, né? Que luta diariamente pelo tratamento digno em Sergipe. Não é só em Aracaju, é em Sergipe. A gente dorme e acorda com mensagens no telefone pedindo socorro. Pessoas pedindo socorro, né? E a gente move céu e terra para ajudar, porque a gente sabe exatamente o que aquela pessoa está passando. A gente agora vai mais um depoimento, né? Nossa. A gente vai ouvir agora. Peraí, deixa eu pegar o guardanapo. O que a Aline tem a dizer de toda essa luta ao lado de Sheila Galba, né? Ai, meu Deus, tudo ontem. Parabéns, minha amiga, por mais essa conquista da sua vida. Tenho certeza que você continuará dando o que é de melhor para nós, pacientes oncológicos que tanto necessitam de tratamento digno. Te amo. Ah, meu Deus, aqui é a minha irmã da dor. A gente costuma dizer que nós somos irmãs da dor, né? Foi a dor que nos fez irmãs. Eu vou colocar também o depoimento de uma pessoa que eu achei assim muito bonito, que falou de toda essa sua luta, tá? E que tem uma admiração tão grande, né? Que escolheu você para ser madrinha dele 2 vezes, né? Ah,
hoje é um dia especial e acho essa proposta muito interessante para que vocês reconheçam que existe uma Sheila Galba, que é essa mesma pessoa que aparece aí e luta por todo mundo, mas que na família e entre amigos a gente já tem conhecido há um bom tempo. Ela sempre foi assim, alguém à frente do seu tempo, e agora na política ela pode mostrar um pouco mais isso, mas ela já vinha mostrando no Mulheres de Peito. Mas ela também é uma pessoa fantástica, uma pessoa família, uma pessoa muito amiga, parceira. Ela é minha tia, a pessoa que eu escolhi como Dinda, né? Na Crisma, que minha mãe escolheu no batismo, então 2 vezes minha madrinha. E a gente só pode desejar o melhor. É muito fácil, assim, desejar o melhor para ela, porque vocês veem o tanto que ela faz pelos outros. E temos orgulho de ter essa conquista e essa pessoa em nossa família. Então, feliz aniversário, sua família te ama muito. Eu amo demais. Ave Maria. Ai, é meu doutor. Meu doutor, meu Ave Maria. Eu vi nascer, né? Hoje é um homem feito, faz medicina. O orgulho da gente, sabe? Meu Deus. Vocês pegam pesado. Ainda tem um pouquinho mais. Sheila, a gente agora está encerrando esse nosso segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com o bate-papo com Sheila Galba, né? E agora, no próximo bloco, a gente vai entrar em cima do planejamento dela, como ela pretende atuar como vereadora de Aracaju, tá? A gente volta já. Voltamos com o ID Aracaju, que nesta edição está conversando com Sheila Galba. E agora, Sheila, iniciando esse terceiro bloco, a gente vai querer conhecer qual é o planejamento que Sheila está fazendo para a atuação dela como vereadora de Aracaju, né? Todos sabem que a minha bandeira é a oncologia, né? É o tratamento oncológico digno para Sergipe, né? Eu estou vereadora de Aracaju, mas a gente vai trabalhar pelo estado inteiro. É muito importante, sabe, que a gente tenha nas UBS, nas unidades básicas de saúde, uma política de prevenção. A gente precisa no início lá, na base, né, a prevenção, né? Então a gente vai trabalhar muito em cima disso da prevenção. As escolas também, é necessário que as crianças, elas entendam, elas saibam, porque o câncer não acomete só com adulto, criança também, né? Tem crianças que já nascem, né, desenvolvem logo o câncer. Então, a gente precisa ensinar essas crianças, né, a educação alimentar, atividade física. Elas precisam entender que tudo isso em conjunto, se tiver algum tipo de doença, um câncer, dá para sobreviver, porque o câncer cura, sim, gente, eu tô aqui, entendeu? E principalmente da responsabilidade a Aracaju. Aracaju precisa ter responsabilidade conosco, com os pacientes com câncer, porque todas as vezes que a gente vai na Secretaria Municipal de Saúde falar a respeito do tratamento oncológico, a gente tem as portas fechadas, porque eles dizem que é responsabilidade do Estado, só que todos os pacientes oncológicos, eles são tratados aqui em Aracaju. Então, Aracaju precisa também ter responsabilidade. Então, a nossa bandeira é essa, né? Nós vamos levantar muito essa bandeira, só que vamos abraçar todas as outras causas. Eu sou professora, né? Eu sou formada em História, então eu sei da dificuldade do professor, eu sei da dificuldade do aluno também. Então, a gente precisa alinhar a educação, o transporte. Eu sou usuária de transporte, né, urbano. O meu carro é comprado recentemente. Eu andava muito de ônibus e ando de ônibus. O meu carro quebra pra caramba. As mulheres de peito sabem disso, como esse carrinho quebra, porque ele é meu carro, mas a gente faz tudo com ele, até da instituição também. Já pegou até 300 kg de macaxeira esse carro. Então ele quebra muito. E quando ele quebra, eu não pego Uber não, eu pego ônibus. E o transporte urbano, ele é precário, ele é de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º mundo, né? É um
um ônibus que tem barata dentro. Quando eu ando de ônibus, eu ando com a bolsa no meio das minhas pernas, porque se eu colocar ela encostada na janela, é capaz de entrar barata dentro do ônibus. Então, nós vamos abraçar todas as causas. Eu vou fazer um mandato participativo. Eu pretendo fazer um gabinete, ter um escritório, né, bem localizado, no centro da cidade, próximo à Câmara, próximo à instituição Mulheres de Peito, para que as pessoas saibam onde Sheila Galba está e vão lá, porque o vereador só sabe do que está acontecendo na tua rua se você vier falar. Isso. Não é? Então, ele vai ser participativo e eu vou atender, se Deus assim permitir, né, a todas as demandas. A gente vai estar aberto a ouvir todo mundo, porque antes de ser vereadora, antes de ser ser uma paciente oncológica, eu sou ser humano, eu sou pessoa, sou povo. Sheila, agora eu acho que até quem está em casa também tem uma pergunta que não quer calar, né? Sheila eleita com mandato, vereadora por Aracaju. Mas Sheila também é suplente de deputado e tem que decidir se vai assumir a vaga lá por 2 anos, a vaga deixada, né? Sim. Porque o deputado ganhou como prefeito no interior. E aí o pessoal está naquela expectativa. O que é que Sheila vai fazer? Então, eu estou ouvindo todo mundo, né? Em 2018 eu fui candidata a deputada estadual. Eu tive 11.969 votos sozinha, com a equipe de 5 pessoas. Eu, meu filho Arthur, que é meus braços, minhas pernas, 2 mulheres de peito e uma amiga. E o sobrinho de uma delas que dirigia o carro, dividia o carro dirigindo com o Arthur. Uma vez era ele que ia, outra vez era Arthur que ia dirigindo. Então, uma equipe de 6 pessoas. Em 2018, nós tivemos 11.969 votos. Voto no estado de Sergipe inteiro. Fiquei primeira suplente de Dilson de Agripino e de Samuel Carvalho. Samuel Carvalho é deputado estadual e foi candidato a prefeito de Socorro. Tobias Barreto deputado estadual e foi candidato a prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, né? E Dilson ganhou prefeito de Tobias Barreto. Então aí surgiu essa vaga na Assembleia Legislativa e a gente ainda vai ser chamado, ainda vai ser convocado. A gente sabe que a vaga existe, a gente sabe que a gente vai ser chamado, mas ainda não fomos chamados ainda, né? Então tenho esse tempo todo para pensar. Estou escutando todo mundo, principalmente a minha família, principalmente essa equipe que vem comigo desde 2018, que é Fábio Viana, uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor enorme. Fábio Viana, Elaine, que é uma super mulher, uma guerreira, uma mulher que super inteligente, advogada e que me aconselha. Ela é tudo para mim, Elaine, sabe? Elton, meu filho Arthur, né, que é um homem. Ele tem 24 anos, mas ele é um homem, ele é super inteligente. E tem Chico também, que é outro assessor. Então tem essa minha equipe que está desde 2018 comigo. Os meus pais, as mulheres de peito também. Eu já ouvi o senador já me chamou. Eu faço parte do Cidadania. E o senador Alessandro me chamou para conversar na semana passada. E ele me deixou super à vontade para escolher o que eu quiser. Ele disse que a luta é minha, que a conquista foi minha, é minha, então quem tem o direito de escolher foi eu. Então me deixou super à vontade. E ainda disse o seguinte, que o que eu for, eles vão me apoiar inteiramente. E eu digo aqui a vocês, a decisão que eu tomar, seja deputada ou vereadora, eu sei que não vai agradar todo mundo, né? Muita gente quer que eu esteja deputada, inclusive meu pai. E muita gente quer que eu esteja vereadora, inclusive a minha mãe. Então existe um impasse dentro da minha casa, né? A decisão que eu tomar, eu vou dar o melhor, vou continuar dando o melhor de mim, seja na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa. Ainda não tenho a resposta. Vamos ficar na expectativa, então. Sheila, aqui a gente já falou dos pais, a gente falou de mulheres de peito, do mandato. Agora a gente quer saber, e Sheila se referiu, né, aí ao filho, a família, e a gente quer saber um pouco mais assim dessa Sheila mãe, dessa Sheila avó, né? Apesar desse rostinho novo, já ter um neto, como é essa relação, né, com a família? Meu Deus, é muito, mas é muito amor. Eu digo que ser avó, o amor é tão grande e chega a doer, sabe? É um amor que dói, assim, eu quero estar junto todo dia.
Meu filho, o Arthur, um segredinho aqui, ele dormiu comigo 15 anos. Quando Arthur saiu da cama, veio o Pedro Davi. Né? Depois de 15 anos eu tive Pedro Davi. Pedro Davi tem 9 anos, ele dorme comigo. E como foi administrar essa diferença de idade dos dois filhos? Difícil demais, porque Arthur é muito ciumento. Muito ciumento. Foi difícil. Mas ele se tornou pai cedo. Olha, Pedro Davi. Ele se tornou pai cedo e acabou isso ajudando, né? Hoje ele é pai do filho dele e ele é pai do irmão dele também. Né? Ele é um super irmão. É a minha vida. Eu tenho 3 vidas. E tem uma filha, né? Que chegou, nora, né? Que é a Nora. A minha nora, exato. Mas a gente vai escutar agora também o depoimento deles sobre a mamãe, né? A mamãe e... Então, estamos aqui hoje para te parabenizar, né, por mais uma vitória. Por que eu digo mais uma vitória? Porque você já ganhou a maior vitória da sua vida, que foi a cura do câncer. Então, sei que você é merecedora de tudo isso que você está ganhando agora e que você será a pessoa certa para lutar por essas pessoas, esses pacientes oncológicos. Mãe, no início foi difícil. Em 2016, quando você descobriu o câncer, eu não sabia o que era a doença, a dimensão que era a doença. E na minha cabeça eu só queria imaginar que era tipo uma gripe que ia passar. E aí aconteceu vários obstáculos, máquina que quebra, medicamento que falta, e você começou a lutar pela sua vida. Depois disso você começou a lutar pela vida de várias outras pessoas. Hoje você se elegeu vereadora e eu sei que a luta só está começando. Você vai lutar por cada uma que confiou o voto a você. E eu te amo, eu estou contigo e não abro. Vovó, te amo. Te amo, mãe. Te amo. Ave Maria. Sheila, antes de colocar a última agora, que é de Pedro, né? A gente sabe também que é aniversário de Sheila agora em dezembro, né? Então é justamente isso. O Pedro agora vai entrar, né? Falando com a mamãe. Por isso que ele disse que tinha um negócio, uma surpresa. Aí eu disse, é boa ou é ruim? Aí ele disse, mais ou menos. Mamãe, feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Eu te amo muito. Ele conseguiu falar. Foi. São os depoimentos da família, né? Inclusive, seu filho Arthur, ele contando como foi realmente difícil encarar que a mãe estava enfrentando um câncer, né? Muito difícil. A gente pensa que vai morrer e vai deixar, sabe? Aí eu ficava pensando, quem é que vai criar os meus filhos, né? E o meu neto não vai saber que tem vó. Acho que é a pior coisa do mundo, minha gente. É a pior dor do mundo. Você ter uma doença dessa. Então eu peço a todos vocês que, se vocês tiverem alguém, conhecerem alguém que tem um câncer, pelo amor de Deus, acolha. Acolha. Agora é acolher sem aquele olhar de atestado de óbito, sabe? Porque tem gente que olha pra gente já com atestado de... Parece que você já... Só falta colocar a data ali. É acolher com positividade, sem aquele olhar de pena, porque ninguém é digno de pena. As pessoas que têm câncer, não é só Sheila Galba, não. Todas as pessoas que têm câncer são guerreiras, porque só a gente sabe o que a gente enfrenta com a mutilação, sabe? Você não é mais a mesma pessoa, você não tem mais a mesma resistência por conta da quimioterapia. A radioterapia, ela tem mulheres que encapsula, quando coloca a prótese, ela encapsula, perde a prótese. Então, assim, e ainda, além do mais, você é eternamente uma paciente oncológica. Você nunca vai deixar de ser paciente oncológica quando você tem câncer a primeira vez. E o medo da doença voltar, ele é diário, né? A gente dorme pedindo a Deus para que quando acorda bem, que quando faz os exames, tem tempos que a gente faz exame a cada 3 meses, aí vai passando a cada 6 meses, então cada vez que você vai fazer aquele monte de exame, é um medo que só a gente sabe? E quando você tem um medicamento que falta,
quando você tem uma máquina que quebra, quando você demora a fazer a cirurgia, você sabe que a tua vida está indo embora. Sabe? É por isso que a gente precisa lutar dia e noite para que essas pessoas não sofram, porque você sofrer com câncer e você ainda tem que lutar pelo tratamento, que foi isso que aconteceu comigo, isso é desumano. Então, eu peço às pessoas que estão assistindo a gente, em primeiro lugar, se cuidem, se amem, amem os seus maridos, amem os seus filhos, cuidem dos maridos. Tem uma fasezinha da minha vida que eu gosto sempre de falar, que assim, o câncer de mama, ele não vem só para mulher. A cada 100 mulheres, um homem é diagnosticado com câncer de mama. E eu só soube disso depois que eu tive o câncer. Então, eu ainda era casada e o meu marido deitado comigo na cama e eu tocava nele e ele achava que eu tava fazendo carinho, mas não. Eu tava cuidando. Preocupada. Então, por quê? Porque o homem, ele não tem esse cuidado. O homem não se cuida. O homem só vai ao médico quando ele tá com alguma coisa, sentindo alguma coisa, né? Bem grave. Ele fica protelando. Então, cuidem dos maridos de vocês, cuidem dos filhos. O corpo da gente, ele dá sinal. Então, é necessário que vocês conheçam o corpo de vocês para poder ficar atento aos sinais. E qualquer sinal, procura o médico. É isso que eu peço. Sheila, eu quero agradecer, né, por você hoje bater esse papo aqui, dando a oportunidade de quem assiste a TV Câmara conhecer um pouco da sua história, né, além, né, hoje ser uma vereadora eleita, né, a história por trás de Sheila Galba. Muito obrigada por essa sua participação hoje aqui. Eu agradeço, estou muito feliz, muito surpresa, eu não esperava. Eu não esperava Pedro Davi falar, para mim foi uma surpresa muito grande, porque ele não gosta de falar, ele tem vergonha das câmeras e para mim foi a maior prova de amor que eu tive hoje. Todas as pessoas, né, falando, mas eu falo em nome de Pedro Davi, porque se para ele foi difícil, imagine para todas essas pessoas. Então eu amo cada uma e eu honrarei cada voto. Eu não vou decepcionar primeiramente a Deus, porque foi Ele que me confiou. Ele me deu uma segunda chance. Além do câncer, eu tive uma trombose. Depois da trombose, eu tive uma Covid. Então Deus me deu chance de estar aqui e de lutar por cada um de vocês. Então eu vou lutar por cada um de vocês da minha família e vou lutar por cada uma pessoa de Aracaju, de Sergipe, porque eu não posso desagradar a Deus. Primeiramente a Deus e depois as outras pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada. O ID Aracaju vai ficando por aqui. A gente retorna numa próxima edição com mais uma entrevista emocionante. Obrigada, até lá.